Aleluia, glória a Deus. Você vai aí chegando, eu vou arrumando aqui as coisas. Já já vamos começar a nossa live do nosso terceiro dia, do nosso devocional Café com Deus Pai, né? Já peguei aqui, a garrafa de café, já tá aqui, já vamos começar a nossa live. Você que tá aí, é o meu querido Bruno que acabou de entrar. Hoje a live vai ser um pouco mais demorada, porque é um sábado à tarde, eu vou interagir hoje. Eu não costumo interagir, porque a live ela é bem rápida, mas hoje, à medida que as pessoas forem entrando, a gente vai estar interagindo. Seja bem-vindo, meu querido Bruno, que o Senhor continue te abençoando a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Deixa eu fixar aqui o comentário. Aleluia, cadê aqui? Café com Deus Pai. Café com Deus Pai. Três barra 265. Não, 365. 3/65. O tema hoje o tema hoje é forte, viu? Confie. O tema hoje é confie. Muito forte. E é isso. Bora lá. Aí eu quero prefixar esse comentário. Pronto, tá aí. Café com Deus Pai, terceiro dia. O tema é confie. Sim, varão, mas não vou poder participar porque estou em uma missão aqui correndo atrás de uma peça. Mas Deus abençoe seu projeto, varão, gostei. Aleluia, Bruno. É isso aí, mas manda um aviãozinho. Manda um aviãozinho aí para alguém, para as pessoas poderem estar hoje muito forte. Hoje o que a gente vai tratar aqui na live é sobre confiança no Senhor. E hoje eu quero demorar um pouco mais, normalmente só demora 15 minutos, 20, talvez hoje eu vá até uns 30 minutos. Normalmente eu só comento o dia do devocional, mas como hoje é sábado à tarde, eu quero poder ler juntamente com todo mundo, para que cada um possa aprender daquilo que o Senhor tem passado para nós, através desse livro abençoado, desse devocional de cada dia. Já peguei uma lição para mim hoje aqui, na verdade já peguei uma taca aqui, para eu corrigir minha vida, andar aí no plumo de Deus. Você quer ter uma vida abençoada? Ande aplumada ali, rente com o nosso Senhor e Salvador Jesus, com a sua palavra que é viva e eficaz. Aleluia! Para quem não me conhece, eu sou o pastor Cláudio, faço parte da Igreja Batista Shema, aqui de Teresina, onde tem ali meu pastor Celto, minha pastora Lívia, né, e outros companheiros de batalha, né, o Bruno que acabou de entrar. Nós temos ali o seminarista Cléser, seminarista Ranieri, temos ali homens e mulheres de Deus que trabalhamos todos os dias para que a obra do Senhor seja feita. Aleluia. Deixa eu botar aqui meu café. Hoje o negócio é da hora. O cafezinho já está pronto. Papai. Café com Deus Pai. Aleluia. Bora lá. Hoje, à medida que as pessoas forem entrando, aleluia, a gente vai convidando elas aqui para fazerem parte, para interagirem. No nosso terceiro dia, de 365 dias, que nós teremos aqui o Café com o Pai, né? Café com Deus Pai. Hoje o autor, ele deu um tema, confie. Terceiro dia do ano, confie. O versículo que ele colocou para nós lermos hoje é Salmos de número 9 e o versículo 10, que diz o seguinte: os que conhecem o teu nome confiam em ti,
Pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Aleluia! Os que confiam, os que conhecem o teu nome, isto é, aqueles... Gente, esse conhecer não é o conhecer apenas que a Bíblia está falando, de eu saber que existe um Deus do céu. Não. Aqueles que conhecem o teu nome. E como é que nós conhecemos a Deus? Nós conhecemos a Deus através da sua palavra, através da Bíblia Sagrada. Aqueles que conhecem a Deus, não por ouvir falar, mas através dessa palavra, o que diz o Salmo de número 9 e 10? Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. O Senhor não desampara, o Senhor não abandona aqueles que buscam a Ele. Aleluia, glória a Deus. Muito forte. E aí o autor, ele vai começar falando o seguinte para nós. Deus nos convida a um tempo de romper barreiras, de deixar para trás os medos que nos paralisam e que nos impedem de viver a plenitude. Gente, esse ano, olha só como é que as coisas vão se ligando. Esse ano, o tema da Igreja Batista Chama Nacional, né, vindo do nosso pastor presidente nacional, que é o pastor Denilson, lá de Fortaleza, já foi passado para nós pastores, que é de primeira mão, viu? É spoiler. É a plenitude, o ano da plenitude. E o que é plenitude? Completo. Está cheio, está completo daquilo que Deus tem para você. E aí ele vai dizer assim, viver a plenitude que Ele planejou para nós. Olha só, né? O nosso querido Auriadina, não é isso? Olha o que Deus está dizendo. Ele planejou para nós o quê? Uma vida plena. O que é uma vida plena? Completa. Não pode faltar alguma área da nossa vida que esteja faltando. Ei, o que a palavra dele é fiel? Alegra-te no Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. O nosso coração, ele é cheio de desejos. E muitos dos nossos desejos o Senhor não vai realizar. Mas aquilo que nos completa. Porque ninguém, querido, melhor do que o nosso Deus, sabe aquilo que nos completa. Ninguém. Ele sabe. Então o autor ele vai dizer o seguinte. Muitas vezes a escassez e a acomodação nos fazem acreditar que não há mais o que conquistar. Mas hoje, dia 3, Deus quer abrir seus olhos para o que Ele tem preparado. Deus quer abrir os teus olhos para o que Ele não é o que eu estou preparado. Deus abre os meus olhos para aquilo que eu desejo. Não. Senhor, abre os meus olhos para aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Olha a oração. Abre os meus olhos, Senhor, para que eu veja aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Porque é muito comum, nas nossas orações, pedirmos algo para Deus para nos satisfazer. Enquanto, na verdade, é a vontade dEle que tem que ser plena na minha vida e na sua vida. Então o autor vai dizer o seguinte, abre os meus olhos. Aí ele vai entrar no tema. Né? Para quem entrou agora, a gente está no terceiro dia do Café com Deus Pai. Eu não estou só recebendo, eu estou compartilhando. A missão é compartilhar todo ano, né? Durante os 365 dias. Então se você está aqui comigo, tá bom? Mande um aviãozinho. Já tem a live de ontem gravada, a live do dia 1º gravada. E vamos, em nome de Jesus, abençoar vidas. Porque talvez aquilo que foi ensinado aqui, alguém está precisando ouvir. Tá bom? Daqui a pouquinho eu vou mostrar para você onde que Deus já falou comigo. Porque eu primeiro estudo para depois trazer. E hoje eu resolvi ler todo ele para nós. Sábado à tarde nós temos um pouquinho mais de tempo. Então vai dar tudo certinho aqui, em nome de Jesus. Bora lá. Ele vai dizer o seguinte. Confiar é apenas o começo. É o primeiro passo. Confiar é o primeiro passo.
para viver o novo de Deus. Quem quer viver o novo de Deus aí? Dá um glória a Deus. Para viver o novo de Deus é necessário ação. E toda ação, gente, nós só conseguimos agir, ter ação, se nós pararmos de procrastinar. Se nós continuarmos dando desculpa para nós mesmos, nós não vamos avançar e não vamos alcançar aquilo que Deus tem para nós. Então, é necessário ação. Olha só o que ele vai dizer. Deus espera que façamos nossa parte. Confiar. Ele multiplica o azeite. Lembra da história da viúva? Né? Ele multiplica o azeite, mas espera que busquemos as vasilhas. Ele ressuscita os mortos, mas nos convida a remover a pedra. Cada milagre exige uma resposta de fé e obediência. Caraca, fé e obediência. Meu querido bispo Antônio Carlos, homem de Deus, obrigado pela sua presença. Para mim é sempre uma honra poder ter você aqui na live. Eu que aprendo com o senhor, tá? Estou aqui compartilhando. Se eu errar, pode me puxar a orelha mais tarde, que eu quero estar lá na primeira reunião de obreiros de 2026. Daqui a pouquinho, que faz Deus. Quero estar lá visitando a sua casa, em nome de Jesus. Bora lá. Deus espera, como eu li, ele ressuscita. Cada milagre exige uma resposta de fé e obediência. Gente, confiar é ter fé. Confiar é obedecer. Talvez haja algo em sua vida que está impedindo você de prosseguir. Talvez haja algo na sua vida que está impedindo você de prosseguir. Pode ser a mágoa, o trauma, uma palavra de derrota. Gente, palavra de derrota, o mundo aí tá cheio. Quantas pessoas não já ouviram: tu não vai avançar, tu não vai conseguir, tu nasceu para fracassar, tu nasceu para dar errado. Ei, para esse negócio de tu ser crente não vai dar em nada, daqui a um mês tu já tá desviado. Esse negócio de tu estar servindo ao Senhor não vai dar em nada, daqui a um mês tu já saiu da casa do Pai. Esse projeto que tu acabou de colocar, várias pessoas tentaram. Palavras de derrota, o mundo tá cheio. Que você não vai avançar, que você não vai conquistar, que você não vai concluir o seu curso. Palavras de derrota, o mundo tá cheio. Não aceite elas na sua vida. Uma fraqueza, um medo. Talvez você esteja esperando que as coisas mudem. Meu Deus, isso aqui não é talvez não, viu? A maioria das pessoas esperam que as coisas mudem sem tomar uma ação. Eita, mas é forte. Que as coisas mudem. Que faça alguma coisa, mas a grande realidade é que você precisa fazer a sua parte. E aqui o Senhor me pegou. E aqui o Senhor falou comigo. Quebranta-te diante de Deus. Faz a parte do processo da obediência. Hoje, dia 3 de janeiro, terceiro dia de 365, Deus está trazendo na minha memória: filho, Clau, obedeça. Quer que tudo vá bem na sua vida? Obedeça. Ah, você confia em mim? Então obedeça. E obedecer a Deus, como eu falei, conhecer a Deus é conhecer a sua palavra. E obedecer a sua palavra implica em obedecer àqueles que estão sobre a sua vida. Ei, a maior libertação que eu tive, quando o Senhor entregou, para que eu parasse de procrastinar, para que eu parasse de ser uma pessoa inconstante, foi quando eu aprendi a obedecer. A obedecer meus pastores, obedecer meus líderes, obedecer as pessoas que Deus colocou na minha vida para me abençoar. Obedeça. Quer avançar? Obedeça. Na verdade, tudo de que precisamos é lançar fora a capa da religiosidade, porque muitas vezes nos escondemos atrás dela.
não permitindo que o Senhor atue no profundo da nossa alma, e assim vivemos de forma mascarada. Quantas pessoas elas não conseguem viver a plenitude de Deus porque elas vivem de forma mascaradas? É forte isso. Hoje essa lição, esse devocional, ele está vindo nos ensinar a confiar no Senhor de uma forma verdadeira e não parcial. Eu não posso dizer, Senhor, eu confio em Ti, mas eu quero que Deus faça a minha vontade. Eu confio em Ti, mas não me tira isso. Eu confio em Ti, mas não faz isso, Pai, da minha vida. Ei, se precisar tirar, Ele vai tirar. Se precisar quebrar algo na sua vida, Ele vai quebrar. Porque Ele quer preencher você, Ele quer uma plenitude dEle na tua vida, no teu casamento, no teu trabalho, na tua vida espiritual. E se Ele precisar quebrar, Ele vai quebrar. Permita-me perguntar. Isso aqui é o autor, tá, gente? O autor do devocional está dizendo, permita-me perguntar. O que não está resolvido em sua vida? Essa pergunta veio para mim. O que ainda não está resolvido na minha vida? Ou o que ainda não está resolvido na sua vida? Pare, reflita, pense. Se há algo que ainda precisa ser resolvido e você não tem forças, procure o teu pastor, o teu líder. Procure a tua pastora, porque precisa estar resolvido o que precisa ser resolvido na sua vida. Porque se houver algum impedimento, e esse impedimento for espiritual, como que Deus vai agir na tua vida? Você precisa resolver as suas pendências, consertar aquilo que precisa ser consertado. Se for necessário liberar perdão, libere-o. Se for preciso se arrepender, arrependa-se. E se tiver que se humilhar, humilhe-se diante do Senhor. E se for preciso deixar caminhos, escolhas erradas, deixe-os e comece a partir de hoje um novo caminhar com Deus. Peça que o Espírito Santo de Deus, querido, o Espírito Santo de Deus precisa estar conosco todo dia. Do acordar ao deitar, do acordar a cada refeição, a ida para o trabalho, lá no trabalho, durante o horário do teu almoço, o retorno para casa, indo para a tua faculdade, indo para a tua escola, indo para as atividades da igreja, o Espírito Santo precisa estar com você o tempo todo. Porque é Ele que está aqui nos conduzindo, Ele é o nosso consolador e Ele é que nos dá sabedoria, graça. Ei, Deus, Senhor, vai na frente, mas para Ele ir na frente, o Espírito Santo de Deus precisa estar em nós. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Peça que o Espírito Santo venha guiar você e não permita mais que as coisas contrárias desta vida o deformem. Caraca, o pecado deforma o homem. O pecado deforma, descaracteriza, tira a identidade do servo de Deus, tira a identidade do cristão. Não deixe que o pecado deforme você. Não deixe que o pecado tire as características que existem de Deus em você. Não deixe que o pecado roube, tire o fruto do Espírito Santo, a bondade, a benignidade, o amor, a paz, a humildade, a fé, a temperança, o domínio próprio. Não deixe. E viva uma vida autêntica a partir de hoje. Hoje, não amanhã. Amém? Tem aquela frase que o brasileiro gosta muito de dizer: Ei, eu quero isso para ontem. Aí o teu amigo, o Evandro Facutes, ele sempre diz o seguinte: Ei, o ontem não existe mais, já foi, é agora para frente. É agora para amanhã. O autor, que é o pastor Júlio, ele vai deixar aqui uma frase. E essa frase é: deposita a confiança em Deus
aliás, depositar a confiança em Deus torna possível todas as coisas. Depositar a confiança em Deus torna possível todas as coisas. E aí ele vai deixar alguns versículos para nós lermos. Eu quero ler com você. Como eu falei, hoje eu tenho um pouquinho mais de tempo e eu quero aproveitar esse pouco mais de tempo hoje com você. E aí ele vai começar lá em Deuteronômio. Deuteronômio 31 e versículo 6, que diz o seguinte: esforçai-vos e animai-vos, não tenhais e nem vos espanteis, não temas, aliás, e nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. Palavra do Senhor, Ele não vai te desamparar, Ele não vai te abandonar. Aí a gente vai lá no Salmo 91, isso aqui são os versículos do nosso devocional de hoje. Está tudo aqui na palavra do Senhor. Salmo 91, versículo 14 e 15, olha só. Porquanto tão encarecidamente me amou. Aqui é Deus falando, entenda bem, o salmista está aqui, a palavra do Senhor, tão encarecidamente me amou. É Deus para conosco. Aí ele está dizendo, também eu, Deus, também eu o livrarei, pôr-lo-ei em alto retiro, porque conheceu o meu nome. Lembra do primeiro versículo? Ó, os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. Conhecer o Senhor não é dizer, eu acredito em Deus. É conhecer a sua palavra, que liberta, que transforma e que muda a nossa vida. Aí o versículo 15, ele vai dizer o seguinte, ele, Deus, aliás, ele, está falando de nós, ele me invocará, eu vou invocar o Senhor, porque eu conheço o seu nome, então eu vou invocar ele. E eu, aí Deus está dizendo, lhe responderei, estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Queridos, para você buscar a presença de Deus, precisa conhecer Ele. Quem conhece o Senhor, confia nele. Quem conhece o Senhor, não tem medo da adversidade. Quem conhece o Senhor, não tem medo do dia mau. Não tem medo dos problemas. Mas por quê? Porque ele conhece o Senhor. Ele sabe que Deus está com ele, independente de qualquer situação, Deus vai dar livramento para ele. Amém? E aí, a gente vai em Naum, profeta Naum, capítulo 1, versículo 7. O Senhor é bom, ele serve de fortaleza no dia da angústia e conhece os que confiam nele. Mais uma vez, olha só, Deus é bom, o Senhor é bom, ele serve de fortaleza para mim e para você no dia da angústia. E ele conhece, ó, ele, Deus, conhece os que confiam nele. Não aqueles que estão ali de boca, só dizer, Senhor me salva, Senhor me guarda, Senhor me abençoa, mas só de boca. Não. Uma das coisas que eu mais aprendi sobre a oração é, quando você entrar, dobrar os teus joelhos diante de Deus, se humilhe da presença dele. Reconheça a soberania dele. Saiba que ele é poderoso para te guardar e para te abençoar. E para nós finalizar, Isaías 26 e o versículo Isaías 26 e o 3 e 4, que diz o seguinte: Tu, ó Senhor, dás paz e prosperidade às pessoas que têm uma fé firme, às pessoas que confiam em ti. Confiem sempre no Senhor, pois Ele é o nosso eterno refúgio. Aleluia! Nosso eterno refúgio. Aleluia! Eu posso confiar. Você pode confiar. Porque Ele é o nosso eterno refúgio. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu tenho um filho de 16 anos. Caleb, o nome dele. O Caleb confia no pai dele, sim.
O Caleb vai ter o pai dele aqui para proteger, para poder lutar por ele, vai. Mas um dia eu vou partir. Ninguém vive eternamente aqui, fisicamente, matéria. E eu vou partir. Mas os que confiam no Senhor é para eternidade. Eu confio no Senhor que enquanto eu estiver aqui na terra, Ele está me guardando, Ele está guardando o meu filho, está guardando a minha esposa, está guardando a minha casa, os meus pets, né, os meus gatos, os meus cachorros. Deus está guardando. E quando eu partir daqui para a glória, Ele vai continuar guardando. Porque eu ensinei o caminho que deve andar. Ele guarda aqueles que confiam nele. Ei, eu te pergunto, você confia no Senhor? Você tem depositado a sua confiança nele? Confiar nele, conhecer a ele, não é de boca, é de palavra, é de coração. O coração está aqui, ó. Aqui só bombeia sangue, o nosso coração está aqui. Deixa eu orar por tua vida. Deixa eu apresentar a Deus a tua casa e a tua família. Tá bom? Hoje foi maravilhoso o nosso devocional. Amanhã não sei o horário, mas a gente vai estar aqui, é domingo, muito provável que eu faça pela manhã. E a gente vai estar aqui. Tá bom? Seu amigo, Pastor Clau. Como eu sempre falo, mas eu vou falar depois da oração. Deixa eu orar logo por você. Deixa eu abençoar a tua casa e a tua família. Você que esteve aqui conosco até agora. Você que vai entrar depois para assistir essa live. Tá bom? Deixa eu orar por tua vida. Se você estiver dirigindo, se você estiver fazendo alguma atividade, não precisa fechar os olhos. Mas se você estiver em casa, assistindo do sossego da sua casa, una a sua fé à minha. Né? Ó, unindo a nossa fé com a fé dele. Quando dois ligam aqui na terra, é ligado no céu. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Então, eu vou orar. E se você ligar a sua fé com a minha, e a minha fé com a sua, ele vai atender. Hoje, nós estamos orando sobre confiança. A minha oração é: Senhor, nos ensina a confiar. De verdade, não de mentira, mas de verdade. Senhor, eterno Deus, maravilhoso Pai, eu quero te agradecer por esses minutos aqui nessa live, hoje no nosso terceiro dia do devocional Café com Deus Pai. Hoje um tema maravilhoso que é confiança. E foi abordado, Pai amado, que confiança é conhecer a Ti. E conhecer a Ti, Pai, é conhecer a Tua palavra, é conhecer o Evangelho. E nós sabemos que o nosso Salvador Jesus é Ele que nos sara, é Ele que nos cura. Nós te amamos, Jesus. Nós te adoramos, Deus. Ó Espírito Santo, obrigado pela tua presença. Obrigado por esses momentos maravilhosos. E eu quero nesse momento unir a minha fé, a fé de cada pessoa que entrou ao vivo, ou que possa estar ao vivo agora nessa live, ou que vai assistir depois. Eu quero unir a minha fé, Pai, a fé dessa pessoa. E segundo aquilo que foi nos ensinado, Pai, se há algum impedimento, se há algo na vida desta pessoa que tem impedido ela de confiar verdadeiramente em Ti, um trauma, um medo, uma circunstância, um relacionamento quebrado, filhos que estão presos nas drogas, ou a situação, meu Deus, que essa pessoa, ela confia em Ti, Pai, e ela quer ver a mudança, o milagre acontecer. A minha oração, Senhor, é que Tu entre dentro da casa do Teu filho e da Tua filha. Entre agora, Senhor, com providência, sarando, curando, libertando, transformando, meu Deus, trazendo paz onde não há paz, trazendo alegria onde não há alegria. Talvez, meu Deus, essa oração chegue, essa live chegue a alguém, meu Deus, que está acamado no hospital, desenganado pelo médico, e a confiança dessa pessoa está somente em Ti. Então eu ligo a minha fé, a fé dessa pessoa, e eu clamo nesse momento em humilhação, Senhor. Entra em providência, Pai. Entra em providência.
E Deus, dá um milagre na vida do teu filho e da tua filha. Entrega o milagre, Pai, faz acontecer. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti. Tira de nós a desobediência, Pai. Ensina-nos a obedecer, para que a Tua plenitude chegue em nós, para que nós não sejamos filhos, cristãos vazios, rasos. Nós queremos estar no profundo contigo. Queremos, meu Deus amado, sentir a Tua presença todos os dias. E queremos Te servir com alegria. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai, por esses momentos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Obrigado pela sua presença. A Ariandina, eu acho que acertei o nome. A Maiara. A Leticiane. Obrigado pela presença. O meu querido Bispo Antônio Carlos, que passou por aqui. O meu querido Bruno, que passou por aqui. Obrigado a todos. Quero pedir oração. Orem pela minha vida. Eu sou o pastor Claudemir. Meu nome é Claudemir. Conhecido como pastor Clau. A minha esposa Lu, pastora Lu. Nosso filho Ian Caleb. Ore pela nossa casa. Ore pela nossa vida. Quando você dobrar os teus joelhos, apresente a nossa vida ao Senhor. O desejo do nosso coração é crescer em Cristo. Na verdade, o crescer que a gente fala é diminuir. Tá? É diminuir. Porque Ele é que tem que crescer. Não, a gente fala crescer em Cristo em conhecimento e graça. É servirmos a Ele com alegria. Tá bom? Ontem eu falei, eu quero falar novamente. Logo a gente está com os estúdios da Rádio Gospel Livre, a web rádio. E a gente vai estar retransmitindo tudo isso pela rádio. E o intuito da rádio nada mais é do que missões. O Evangelho ser anunciado, tá bom? Obrigado pela sua presença. Se eu posso pedir algo a você, curta a live, envie essa live para outras pessoas, para que elas possam ter um tempinho lá e elas possam aqui receber uma porção da palavra de Deus. Amanhã, no quarto dia, estaremos de volta para a glória do nosso Deus. Obrigado pela tua presença, um beijo no coração, que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Tchau, fui.